Vamos ler João capítulo 15, vamos lá. Irmão, presta atenção nessa palavra. Essa palavra, ela vai fazer algo conosco aqui nessa noite. A partir do verso 1, João capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Verso 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Nossa, eu não vi nenhum glória aqui, Jesus. O que glorifica meu Pai, escute isso, irmão. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como um pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Senhor, a tua palavra foi lida, que o Senhor possa falar conosco, se manifestar de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que haja separação entre luz e trevas agora, e que somente o Espírito de Adonai tenha liberdade aqui. Senhor, nós queremos declarar o teu senhorio, o teu poderio, que o Senhor esteja quebrando resistências, que o Senhor esteja levantando os abatidos, dando força àqueles que estão desanimados, que o Senhor esteja, meu Pai, tirando todo pranto, toda tristeza e colocando a alegria do Senhor. Que o Senhor esteja movendo de uma maneira sobrenatural nessa noite. É aquilo que eu te peço, Senhor, em nome de Yeshua. Que o Senhor quebre toda resistência espiritual neste momento. Nós repreendemos agora e não aceitamos nenhuma intimidação do inferno contra nós. Em o nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo mal. Que o Senhor esteja sarando a igreja nessa noite. Que o Senhor esteja trazendo cura no corpo, na alma, no espírito de cada um que está aqui nessa noite. A vida também daqueles que estão nos assistindo agora, que irão nos assistir. Que o poder do Senhor possa se manifestar de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos em nosso favor nessa noite. É aquilo que eu te peço, Senhor, em nome de Yeshua.
Amém. Amém, queridos. Irmão, quantos aqui já foram abençoados por essa palavra? Amém? Irmão, que palavra maravilhosa. O Senhor me deu essa palavra hoje. E eu gosto, na verdade eu amo meditar na palavra de Jesus. Irmão, não sei para você, mas para mim a palavra de Jesus é tão doce. Ela traz tanta paz à minha alma, ela me cura de uma tal forma. A palavra de Deus, ela verdadeiramente é um refrigério para nós. Às vezes nós passamos por tantas coisas e nem paramos para analisar algo, irmãos, que a palavra de Jesus é que me cura. Então, às vezes, a gente se encontra com dificuldades, às vezes com desafios tão grandes, problemas de várias formas. Mas quando a gente abre a palavra e lê a palavra, irmão, aquilo ali refrigera a nossa alma, porque a palavra de Deus é a verdade. E é a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma, que nos cura, que nos restaura. Então, quando a gente lê a palavra de Deus sem duvidar, com fé, essa palavra ela produz vida em nós. Ela faz o que? Ela divide corpo, alma, espírito. E ela vem gerar vida e cura dentro de nós. E essa palavra aqui, irmãos, ela é uma palavra que ela fala muito acerca de permanência. Se você for ler na tua casa o capítulo 15, você vai ver: se permanecerdes em mim, se a minha palavra permanecer em vós, se permanecerdes no meu amor. Então o Senhor aqui, Ele está salientando uma palavra que é para eu e você ficar ligado e pegar essa palavra como um estilo de vida para nós. A palavra para nós hoje é permanecer. Se você permanece em mim, Ele está falando, e se a minha palavra permanece em vós, se vocês permanecer no meu amor. E essa palavra permanecer no original é ser estabelecido por alguém. É ser estabelecido por alguém. Então o Senhor está falando aqui para que nós, todos nós, possamos ser estabelecidos, tanto pela palavra, quanto também pelo teu amor. Irmãos, e é lindo demais quando nós paramos para meditar esse texto, porque Jesus aqui está ensinando os seus discípulos. Ele já está aqui já para o final do teu ministério na terra, e Ele está aqui dando uma chave poderosíssima para que os discípulos pudessem crescer, para que eles pudessem se desenvolver, para que eles pudessem cumprir o propósito, para que eles pudessem cumprir a sua missão, para que eles pudessem viver de uma maneira que o próprio Yeshua estava mandando eles viver. Então o segredo para nós, irmãos, às vezes não é começar algo estrondoso, às vezes é permanecer mesmo quando tudo está difícil. Porque tem coisas que vão começar humildemente. Tem coisas que o Senhor, Ele vai gerando e vai crescendo aos poucos. Mas tem muitas coisas que o Senhor nos revela, o Senhor nos dá, e Ele traz ao nosso conhecimento, que às vezes, irmãos, é algo tão pequeno no começo. E você já parou para pensar o quanto as pessoas têm dificuldade, irmão, de perseverar conosco quando tudo está pequeno? É muito difícil, irmão, às vezes encontrar pessoas que querem ombrear, seja lá o que for, quando o negócio está minúsculo, quando não tem mídia, quando está pequeno, quando ainda não ganhou forma. Eu me lembro quando a gente começou o ministério, nós começamos com 7 pessoas. E pensa numa luta, irmão, que a gente passava todo dia.
pensa numa guerra, não tinha ministério de louvor. Minha esposa, nós tínhamos um DVDzinho desse tamanhozinho na época, minha esposa passava o DVD das músicas. No DVDzinho a gente passava, desligava a luz e ficava lá, louvando Jesus. E às vezes é tão difícil você encontrar pessoas que sonham com você quando tudo está pequeno, né? Agora quando tudo está grande, irmãos, todo mundo quer participar com você. Mas ninguém quer passar pelos processos dos pequenos começos. É tão difícil passar pelos processos. E você tem que entender algo. Tudo que começa grande, irmão, é monstro. Não, as coisas de Deus, ela começa, às vezes na dificuldade, às vezes você vai começar sozinho. Às vezes Deus colocou algo no teu coração, um sonho, um projeto, não sei. E aquilo ali, irmãos, é minúsculo, é muito pequeno, e você começa sozinho. E às vezes você vai começando, e o negócio às vezes não vai acontecendo, e você para e fala assim, não, eu vou terminar com esse negócio. Não, eu vou acabar com isso. Mas o mais importante, irmão, é a gente permanecer em uma palavra que o Senhor já nos deu. Não é a gente ver se está crescendo. É claro que todos nós queremos o crescimento, mas às vezes não vai crescer de uma hora para outra. Escuta o que eu estou falando. Tudo aquilo que é muito grande que Deus vai fazer na nossa vida, sempre vai ter um tempo muito grande de alicerce de base. Por isso que talvez você vai passar anos fazendo algumas coisas, e parece que não está tendo relevância nenhuma, parece que não está tendo benfeitoria nenhuma para você, parece que você está vendo assim, nada acontecer, e você fala assim, cara, eu vou desistir desse negócio porque não dá certo, acho que não é isso que Deus tinha. Irmão, mas eu aprendi que na nossa vida e com Deus, sempre o Senhor vai primeiro, antes de te levar para cima, fundamentar bem embaixo. A fundação é algo que ninguém vê, mas é algo que precisa ser estabelecido. É por isso que quando nós estamos fazendo o alicerce, irmão, ninguém consegue ver. E às vezes também, quando tudo, ganha uma proporção enorme, grandiosa, às vezes as pessoas só olham para aquela proporção grande. Sabe por quê? Porque os alicerces não dá para você ver. O alicerce só vão ver aqueles que acreditam naquilo que o Senhor falou nos pequenos começos. E eu quero falar para você, não tenha medo, sonhe. Não deixe nada frustrar os teus sonhos de começar algo, mesmo que no começo seja pequenininho. Mas tenha certeza, irmão, que aquilo ali vai virar uma coisa grandiosa, porque é Deus que está no negócio. Quando Deus está fundamentando, estabelecendo, escute isso, uma pessoa, um casamento, uma família, uma igreja, Ele vai estabelecer bem essas bases. É por isso que talvez vai passar anos, você vai estar fazendo a obra de Deus, e às vezes você vai estar com o sentimento que ninguém te reconhece, que você não foi chamado para isso, que você faz um monte de coisa, parece que não está dando em nada, mas aquilo ali é só um processo de Deus para você entender que primeiro Ele precisa estabelecer bem as bases. As bases precisam ser estabelecidas. Irmãos, nada cresce da noite para o dia. Tudo na vida tem um processo. Tudo na vida, primeiro nós vamos ter que aprender com Jesus as primeiras coisas que precisamos fazer. Então talvez os pequenos começos, eles vão durar aí 5, 10, 15, 20 anos. Mas quando for estabelecido, aquilo ali jamais será abalado. Sabe por quê? Porque hoje muitos é aqueles que constroem em cima da areia. E quando constrói em cima da areia, cara, é muito rápido você construir algo. Mas aquilo ali não tem firmeza, ela não tem solidez. Mas quando você constrói na rocha, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é um alicerce.
E furar rocha é uma beleza, não é, irmão? Furar rocha é uma maravilha. Talvez você vai ficar ali 20 anos furando aquele trem. Por quê? Porque precisa de um estabelecimento. Eu quero vir aqui nessa noite falar para você, cara. O segredo nosso é permanecer. Às vezes a gente não tem dificuldade de ir para a igreja. Às vezes a gente não tem dificuldade de fazer tanta coisa para Deus. Mas a gente tem dificuldade de permanecer. E eu vou falar para Deus, eu vou falar para você. Para Deus, os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem. São aqueles que nunca desistem. São aqueles que sempre estão acreditando. Porque o justo viverá da fé. O justo viverá por causa de uma palavra. Deus apareceu para Noé uma vez. O cara ficou 100 anos construindo uma arca, sozinho, só ele e os filhos dele. Deus não precisava de toda vez mandar um pregador e falar: ó, eis que te digo, é para você construir um barco. Não. Às vezes Deus fala coisa para a gente. Essa palavra é para mim. Às vezes Deus fala as coisas para a gente e a gente sempre fica esperando uma resposta, um profeta vir confirmar as coisas para nós. Fala assim: é verdade, Jesus. Fala aí, Dauri. Fala assim: é verdade, Jesus. Às vezes a gente fica, sabe, irmão, numa agonia tão grande, porque ainda a gente não se firmou na palavra, não se firmou naquilo que saiu da boca de Deus. A nossa fé ainda não foi aperfeiçoada. Nós não estamos ainda aperfeiçoados no amor de Deus como deveríamos, para suportar e permanecer, mesmo que tudo está dizendo ao contrário. O mais importante é que eu permaneça naquilo que o Senhor me disse. Irmãos, pessoas decididas, elas sempre vão andar na frente dos outros. Vira para o seu irmão assim, ó, e fala assim, ó: pessoas decididas sempre vão andar na frente. Você já viu que a gente dá uma doida na gente, a gente fala assim, ó: ah, vamos começar algo, aí a gente vai começar. Não, vamos começar. Ah, beleza, vamos começar. E chama aquela multidão. Ah, vamos começar. E aí de repente nós vamos, começa, né? E tá, vai. Aí de repente começa as lutas. Aí não sei o que. Aí você já viu que tem alguns que para onde a banda está tocando, eles estão indo. Aí acontece alguma coisa. Um vem falar algo pra gente. Nossa, eu acho que é isso mesmo. Ah, então vamos. Não, é isso mesmo. Não, não é isso nada. Deus falou uma coisa totalmente diferente, mas ela está indo para onde que o vento está mandando. Ela está indo para onde que o povo está indo. A multidão está indo para cá, ela vai para cá. Agora você pensa, irmão, Noé, ele foi um apregoador de justiça. Noé condenou todo mundo antigo. Só ele e a família dele se salvou por causa de uma palavra que ele permaneceu. Agora eu vou falar algo para você. Gerou dúvida no coração de Noé? O que vocês acham? A Bíblia não fala sobre isso. Fala que ele foi um cara que andou pela fé, e ele foi um dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Mas vamos entender uma coisa, irmão. Irmão, 100 anos o cara construindo um barco, e a maior de todas, ele estava numa região que não tinha mar. É a mesma coisa que você faz, ó: vamos construir um barco aqui, que agorinha o mar vai vir em Goiás. No Goiás. Pensa só, que a praia dos Goianos é Caldas Novas, né? Mas pensa só nesse mistério. Noé estava num lugar, cara, que Deus deu uma palavra para ele. E pensa, quanta madeira esse homem pegou, quantas árvores esse homem teve que derrubar, mas os filhos dele. Pensa quantas pessoas criticaram Noé. E eu vou falar, isso já é de mim mesmo. 2 Leandro capítulo 2 verso 3. Irmãos, eu acredito que com certeza passou dúvida no coração daquele homem, no sentido de: gente, será que, meu Jesus, será que isso é assim mesmo? Mas entenda só, irmãos, o que é fé? Fé às vezes é mesmo quando a sua alma
está desacreditando, no teu espírito você está crendo. Fé é você continuar. Fé é você perseverar. Fé é você permanecer. Isso é fé. Porque às vezes a gente dá uma, sim ou não? Dá uns cara, mas se você permanece, mesmo você não querendo, mesmo você não achando bom, mesmo você às vezes não concordando, mesmo você tendo uma opinião contrária, mesmo você não vendo as coisas acontecer, mas se você permanecer, pode ter certeza que o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar a tua fé. Porque o justo vive da fé, vive da palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está falando, olha, se vocês permanecerem em mim. Escute aqui uma coisa, Jesus não falou primeiro, eu vou permanecer em vocês e vocês permanecem em mim. Jesus está falando, se, olha a condicional aqui, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, esse vai dar muitos frutos. E frutos aqui, irmãos, no original, é algo que está frutificando de dentro para fora. Então não é uma simples frutificação, de falar assim, vamos ganhar almas. Não, primeiro Deus ganha Ele mesmo, e depois Ele ganha os outros. Primeiro o Espírito frutifica dentro dele, e depois Ele trabalha para que outros possam se frutificar. Então Deus, Ele se alegra e se agrada com pessoas que dão frutos. É por isso que o crente não foi chamado para viver estagnado. Ele não foi chamado para viver paralisado. Ele não foi chamado para ser represa, ele foi chamado para ser rio. Ele não foi chamado para ficar vendo as coisas acontecer. Ele foi chamado para fazer as coisas acontecer. Ele não foi chamado simplesmente para receber oração, ele foi chamado também para orar. Ele não foi chamado simplesmente para ouvir pregação, mas ele foi chamado também para pregar. Ele não foi chamado só para ser cuidado, ele também foi chamado para cuidar. Ele não foi chamado simplesmente para ver alguns frutificando e alegrando o coração do Senhor, e ele de repente esperando Jesus voltar, com aquele talento que Jesus deu para ele, com medo de desenvolver aquilo que Deus deu. Não tenha medo de desenvolver aquilo que Deus te deu. Não tenha medo, irmãos, de fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração para fazer. Porque o diabo sempre vai tentar te parar. O trabalho do diabo é te colocar contra Deus. O trabalho do diabo é fazer com que você se revolte contra Deus. O trabalho do diabo é para fazer com que você não acredite naquilo que Deus falou. Mas se a Bíblia diz, irmãos, então está dito. Se está escrito, então, ponto final, acabou. Mas às vezes você pensa assim, o que a palavra diz? Olha, se você permanecer em mim, e eu em você, e a minha palavra em você, você vai pedir tudo. Irmão, isso me choca. Você acredita que a palavra é verdadeira? Sim ou não? Amém? Então olha o que está escrito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vós, vocês pedirão tudo o que quiser, e eu vos farei. Ele está falando, Kleine, isso é palavra, ele está falando que vai fazer tudo aquilo que nós pedimos. Por que nós pedimos algumas coisas e não acontece? É porque ainda nós não estamos aperfeiçoados, tanto no amor quanto na palavra. É porque ainda nós não estamos sendo os discípulos que o Senhor deseja. A questão é, será que nós estamos sendo quem o Senhor deseja que nós sejamos? Será que nós estamos firmados na palavra como deveríamos? Será que nós estamos firmados no amor como deveríamos? Quantas vezes o medo tenta nos parar? E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Irmãos, eu estava lendo Deuteronômio 28, eu fiquei chocado. Eu vou pregar isso sobre terça-feira. Terça-feira você não falta não, tá? O Senhor falou poderosamente comigo sobre algo. E tem algumas coisas que a gente não vive e acontece, é por causa que a gente não coloca a nossa vida em prática, em concordância com a palavra de Deus. E por isso a gente sofre e padece, às vezes sem entendimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. É por isso que nós precisamos conhecer. É por isso que nós precisamos nos alicerçar nele. É por isso que nós precisamos ser estabelecidos por ele. Porque se tiver alguém na terra que quer verdadeiramente ser estabelecido por ele, então, querido, esse cara vai pedir qualquer coisa e Deus vai fazer. Por quê? Porque é a palavra de Jesus. Isso precisa acontecer. A justiça vem porque a palavra acontece na vida daqueles que seguem. E ele fala, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Cara, tem muito crente, mas tem poucos discípulos. Tem muita gente boa, mas tem poucos modelos. Quando eu falo modelo, não é gente bonita não, tá? Eu estou falando pessoas servindo de modelo, como um padrão de vida. Pessoas que a gente olha e fala assim, não, eu me espelho nessa pessoa. Não, eu quero que Deus faça comigo igual está fazendo na vida dessa pessoa. Não, eu quero seguir os passos dessa pessoa porque ela está indo para o lugar que o Senhor deseja. Às vezes a gente não tem muito modelo porque tem muitas poucas pessoas que querem permanecer. Permanecer, cara, não é fácil. Permanecer é o segredo, mas não é fácil. O segredo não é só estar em Deus, é permanecer em Deus. Porque, é difícil chegar em alguns lugares, sim, mas o mais difícil é você permanecer lá. O mais difícil não é você chegar, o mais difícil é você permanecer. Porque agora a tua responsabilidade ela aumentou demais. Porque agora você não vai poder fazer algumas coisas que você fazia antes. Porque agora todo mundo está olhando para você, esperando você errar. Porque agora você é a árvore, antes era a pedra. Irmão, não tem jeito, só taca pedra em árvore que dá fruto mesmo. Eu estou sendo muito apedrejado esses dias, porque você está dando fruto, meu filho. E gente que dá fruto é desse jeito. Mas eu posso falar algo para você, é algo que a gente não entende. A gente é muito cabeção. Quem está dando fruto? Nossa, que maravilha. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus poda para dar mais fruto. Porque sempre vai ter uma medida certa, em uma estação certa, em um nível determinado que você vive. O problema é que a gente cresce às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente acomoda e acha que aquilo ali é mil maravilhas, já está bom demais. Meu filho, eu vou falar, no reino de Deus você está enrolado. Porque no reino de Deus é assim, no reino de Deus é avançando sempre, sem parar. Às vezes a gente dá uma bambeada, às vezes acontece algumas coisas, às vezes a gente até mesmo para, mas levanta de novo, porque eu aprendi que o crente ele cai em pé. E até quando ele está passando luta, ele anda todo na pose. Amém? Porque ele já sabe o final da história. Ele já sabe o que o Senhor já fez na vida dele. Porque toda luta, toda dificuldade, irmão, é para um aperfeiçoamento. Deus está querendo trazer um ensino e está querendo fazer você crescer. Mas a gente não olha para esse lado. A gente sempre vai olhar para um lado pessoal. E a gente vai falar, nossa, Deus não me ama. Nossa, aquelas pessoas são culpadas. Aí a gente começa a achar todo mundo, ver quem é culpado por a gente estar passando aquilo. E a gente começa a apontar dedo para todo mundo e ver os culpados da história. Aí de repente a gente coloca a culpa no diabo. E nem foi o diabo, foi você mesmo. É você mesmo que não está conseguindo enxergar. Irmãos, no dia que você entender que o seu negócio é com Deus, no dia que você entender que o seu negócio é com Deus, mas e esse demônio que se levantou contra nós? Foi Deus que mandou. Dá uma glória a Ele.
Nossa, sério? É sério. O diabo é o diabo de Deus para disciplinar crente endemoniado. Quando Deus quer fazer uma pessoa crescer, primeira coisa que o Senhor vai fazer, sabe o que é? Dar muita luta para ela. Aí ó, eu não vi nenhum amém, eu sabia disso. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Deus olha na eternidade e fala assim, ó, quando chegar no ano de 2070, eu já estou lá na frente. 1970, 1980, 1990, vai nascer o meu amado, a minha amada. Eu tenho um grande propósito com ele naquela geração. E Deus olha o propósito que ele tem, né? Porque a sabedoria que planejou tudo, né? Provérbios capítulo 8. E aí de repente Deus olha e fala assim, agora eu vou trazer muita luta para ele. Por quê? Para ele crescer. É por isso que toda luta, às vezes que vem, aquela luta bem lutada mesmo, sabe aquela luta mesmo? Não é luta, irmão, é luta. A gente quer desistir, a gente quer voltar atrás, a gente pensa que a gente não foi chamado, a gente fala que não dá conta, a gente põe culpa nos outros, a gente fala que Deus, ele tá com a cara virada para a gente põe culpa no diabo, a gente põe culpa dos nossos irmãos. Às vezes as pessoas menos culpadas, a gente começa a apontar o dedo para elas e fala, você é culpado de tudo. Eu me lembro que teve uma época da minha vida, irmão, eu estava começando a minha caminhada. Irmãos, eu queria que alguns crentes fossem me visitar, porque eu estava com as dificuldades na alma muito grandes, né? E a gente tem isso, não tem, irmão? E eu estava querendo que alguns irmãos fossem me visitar, mas igual a música do Laço que ele fala, né? Ninguém vai lá. E ninguém ia me visitar. E eu falei, esses crentes é tudo ruim mesmo. Esses crentes é só amor, só da boca para fora. Chega lá, tá todo mundo no mais bem bom lá no culto. E a gente fica passando luta e dificuldade aqui. Numa rejeição terrível na minha vida, né? Onde Deus vai restaurando a gente, não é, irmãos? E depois eu fui entendendo. Eu fui entendendo, irmão, que meu negócio era com Deus. E era Deus que estava querendo restaurar a minha vida. E que Deus, ele poda mesmo. É aquelas pessoas que Ele quer que cresça mais. Então eu quero falar para você, se você está crescendo, meu filho, aceita as podas de Deus, aceita as disciplinas de Deus. E não culpa ninguém não culpa Deus também não. É porque Deus quer te promover, Deus quer te levantar. Deus quer fazer coisas grandes da sua vida, ou ainda você não entende. Deus não quer simplesmente resolver seu problema, Deus quer resolver você primeiro. Deus não quer simplesmente melhorar a sua vida, Ele quer te restaurar antes de melhorar. Escute isso. Obrigado por essa palavra. O Senhor nunca vai melhorar a tua vida se Ele não te restaurar primeiro. Agora o que a gente quer? A gente quer que a nossa vida melhore, que Ele dá tudo aquilo que nós queremos, mas a gente não quer ser restaurado. Por quê? Porque a restauração dói. Deus faz a ferida, mas depois Ele vai lá e cicatriza. Mas é só com aquela ferida ali que você vai ter marcas. E eu vou falar para você uma coisa. O mundo espiritual, ele respeita quem tem marcas. A gente precisa ter marcas, irmãos. As marcas é que nos faz. As marcas é que falam por si só daquilo que Deus fez na nossa vida. É as marcas que é o credencial do reino de Deus. É o quanto você sofreu, mas você permaneceu. Se for fazer uma retrospectiva aí, quantas coisas você passou na tua vida e você está aqui. Não, dá uma glória aí, cara. Você está aqui. Por quê? Porque você está permanecendo. Ah, mas algumas coisas eu deveria ter evitado, ou eu deveria ter feito. Que bom, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus remir até os tempos que você perdeu. Você sabe daquele negócio assim que fala assim, nossa, essa oportunidade nunca mais vai voltar, e esse negócio. Deixa eu te falar,
biblicamente falando, você sabe o que Deus está fazendo? Quando Moisés, agora eu esqueci o salmo, Jesus me faz lembrar desse salmo, que Moisés fala para a gente aprender a contar os nossos dias, e depois Paulo também fala, né? Não andai como necios, mas como pessoas prudentes, remindo o tempo, porque os dias são mal. Aquela palavra remir ali é resgatar por um preço. Então escute isso: todos os dias maus que se passaram na tua vida, pelo sangue de Jesus, você tem condição de fazer essa remissão, pedindo ao Senhor para que Ele te dê uma oportunidade para você fazer diferente daquilo que você fez. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, então agora faz o que é certo. E você pode ter certeza, irmãos, às vezes a gente não se lembra, mas muitas coisas que a gente fez errado lá no passado, depois Deus vai dando a oportunidade de remir tudo isso. E às vezes a gente nem se toca. E às vezes tem situações que a gente se pega assim e a gente lembra que talvez a gente teve um posicionamento errado lá no passado, mas que agora a gente teve um posicionamento diferente. Irmãos, e vida com o Senhor é assim. Eu na minha caminhada eu entendi algo, irmão. Só não tem jeito mais pro diabo. O resto, todo mundo tem jeito. Pro diabo e pros demônios não tem como mais, mas para você tem jeito. Por isso eu vou falar para você: nunca desanime. Nunca pense que você está sozinho. Nunca deixe o diabo frustrar aquilo que ele tem para a tua vida. Talvez você pense assim: ah, dava para mim fazer diferente. Eu não estou vivendo hoje. Eu estou vivendo hoje por causa das minhas escolhas lá do passado. Talvez até pode ter sido, mas de agora em diante você pode escrever uma história diferente. De agora em diante você pode ser um diferencial no reino de Deus. De agora em diante você pode fazer coisas novas. De agora em diante coisas novas podem acontecer na tua vida. E você não tem que ficar lamentando as coisas que se perderam, o que se foi. Agora você se prepare para viver aquilo que às vezes você não deu conta de viver, ou às vezes aquilo que você não deu conta de fazer. Agora faça diferente. Porque, irmãos, se é uma palavra que é viva, é aquela palavra que diz: o choro pode durar? Mas a alegria vem o quê? Por que essa palavra, irmãos? Por que tem essa palavra? Porque vai ter dia, vai ter noite que não vai ter jeito. É choro, é tristeza, é luta. É a gente pensando que agora está tudo perdido. Mas vai ser aquela noite, depois que amanheceu, a alegria vem. Por quê? Porque o Senhor faz tudo novo de novo. É por isso, irmãos, que Deus é tão maravilhoso que Ele te mata toda noite para te ressuscitar todo dia. Amém? Toda noite você vai dormir, você apaga. Deus te mata e te ressuscita para um novo dia. Deus te mata e te ressuscita para um novo dia. Falando para você que se você acreditar nele, mesmo que você passe por águas agitadas, Ele vai dar a vitória na tua vida. Ele vai estar com você em tudo aquilo que você fizer. Mas há um desafio para nós: permanecermos na palavra do Senhor. E tudo isso é conquistado, irmãos, com muita intimidade, com muito clamor, com muita oração, com muita obediência, com muita submissão. Sempre quando Deus quer aumentar o nosso nível, Ele vai mandar um gigante maior daquele que teve na estação passada na nossa vida. É por isso que a gente sempre fala assim: eu não vou suportar. Vai sim. Vai sim. Você vai suportar. Você vai crescer com tudo aquilo que você está passando. E você não vai parar, você vai continuar, porque o Senhor vai te dar vitória. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Irmão, pare e pense um pouco.
Para que temer se nós temos um Deus Criador dos céus e da terra, que tem todo o controle nas suas mãos. Os meus dias, os teus dias estão contados, até o último fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Nada acontece sem a vontade do Senhor. Agora pensa, por que a gente vai viver assim, irmão? Atribulado na alma, com ansiedade, com depressão, com tanta coisa. Por que a gente vai viver dessa forma? Fala comigo. Se tudo está nas mãos de Deus, se a gente não pode acrescentar um côvado na nossa vida, se Deus planejou a nossa vida, irmãos, para nós vivermos extraordinariamente, não queira viver abaixo daquilo que Deus fez você para viver. Não retroceda, por favor, só permaneça. Amém? Esses dias, irmão, nós estávamos saindo de casa, aí eu não sei o que aconteceu lá, minha esposa pôs na série lá do rei Davi, né? E depois nós sentou todo mundo, eu, minha esposa, o Gabriel e o Caleb, aí a gente sentou no sofá, né, e começou a ver aquela cena. Irmão, e depois daqui a um pouco todo mundo já estava chorando. Eu já estava chorando, porque eu falei, cara, esse cara é corajoso demais, mano. Eu falei, por que o senhor não dá essa coragem para nós? Tudo é possível aquele que crê, meu filho. Irmão, todo mundo estava fazendo as calças de medo daquele gigante, 40 dias afrontando. O cara tinha 3 metros de altura. Davi tinha 17 anos. Davi pesava mais ou menos uns 58 quilos, pensa. Tentaram fazer de tudo, dar uma armadura de Saul para ele, não dá. Então beleza. Eu fico pensando, quando aquele gigante foi para cima de Davi, já jogou a lança nele, irmão. Mas Davi era um cara que ele tinha coragem. Então fala para o seu irmão, você fala, tenha coragem, cara, em nome de Jesus. Irmãos, e um menino de 17 anos, ele rodou a fundinha dele, e ó, eu creio que ele atirou as pedras e ia para lá, só que os anjos pôs bem na testa do gigante, só para confirmar a palavra que Deus tinha dado para ele. Irmãos, e na hora que aquela pedrada acertou e o gigante caiu, Davi foi lá, pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante. Esse cara era muito corajoso. Eu acho que Davi era do seu tamanho, meu filho. Você é um Davi, meu filho. Que você seja um adorador igual Davi também, em nome de Jesus. Irmão, mas é sério, eu comecei a me emocionar com aquela cena. Assim, sabe, aquela cena falou forte com a gente. Eu falei, cara, esse Davi era muito corajoso, velho. E a Bíblia fala que Deus não deixou ele construir o tabernáculo, sabe por quê? Porque Davi foi um homem que derramou muito sangue. Davi era um cara de batalha. Aí você entra em crise, porque como você vê um cara que derramou muito sangue, um cara que era de guerra, que pegava a espada para ir para a batalha, o próprio Deus fala que ele é um homem segundo o coração dele. Porque eu entendi, irmãos, que homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que não temem, são aqueles que têm coragem, são aqueles que têm fé, são aqueles que têm perseverança, são aqueles que têm esperança, são aqueles que nunca desistem, são aqueles que acreditam, são aqueles que depositaram a sua confiança no Senhor. Nós precisamos nos levantar nessa noite para entender isso, cara. Eu não sei o que você está passando essa noite, mas eu quero falar para você. O choro pode durar uma noite, a alegria vem para o amanhecer. O Senhor quer levantar essa igreja aqui com poder e autoridade. Grande tem sido as nossas guerras, viu, liderança da igreja? Grande tem sido as nossas guerras. O diabo tem nos afrontado, o inimigo tem feito grandes coisas. Mas eu quero falar para vocês, maior é o Senhor, e coisas maiores o Senhor vai fazer. E nós não aceitamos nenhuma intimidação do inferno contra nós. Pega tudo que é teu, demônio, e cai fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você atrai tudo aquilo que você tem medo.
Tudo aquilo que você teme, você atrai aquilo. E quantas experiências nós já tivemos e ainda nós estamos titubeando, se a gente crê ou não, se a gente tem esperança ou não, se a fé vai vacilar ou não. Sabe de uma coisa, cara? Creia e pronto, e acabou. E deixa o pau quebrar. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Irmão, é isso aí. Eu vou falar para você, crente é doido, crente é aventureiro. E eu vou falar mais para você, crente é radical. Você já viu aqueles vídeos que tem uns caras que faz uns trens, pula de um prédio para o outro? Você já viu aquilo, irmão? Eu vejo aquele lá, dá um frio na barriga. Eu falei, esses caras aí é doido. Mas posso falar para você, nós crentes, Paulo Henrique, é mais doido que aqueles caras. É ou não é? Primeiro que você acredita num Deus que você não está vendo. Depois, o mais absurdo, você chega numa pessoa e fala assim, Deus falou comigo. O cara falou, o quê? É Deus falou comigo? Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa chegou assim, toda assim, sabe, apavorada assim, me falou assim, apóstolo, Deus fala com você? Eu falei, fala com você também, você que não quer escutar. Aí ele falou assim, mas como que Deus falou? Você ouviu a voz dele? Eu falei, eu ouço a voz dele todo dia aqui dentro. Eu falei para ele, deixa eu te ensinar um segredo. Você não ouve com o seu ouvido, você ouve com o seu coração. Você ouve no espírito, não é na sua alma, na sua carne não, meu filho. A todo momento o Senhor quer falar com a gente. Como eu falei, irmãos, viver o evangelho é para os doidos. Os crentes não têm ideia, irmão. E eu vou falar uma coisa, Deus está levantando uma geração, irmãos, que se possível for, vai morrer pela causa. Porque você acredita num Deus que você não vê. Eu acredito num Deus que eu não vejo, mas eu estou com Ele todos os dias. Eu sinto Ele todos os dias. Eu amo Ele todos os dias. Eu vivo Ele todos os dias. Eu ouço Ele todos os dias. E eu vou falar, pode todo mundo não acreditar, eu acredito. Eu acredito. Sabe por quê? Porque Deus é maior. O maior problema nosso, irmão, sabe o que é? É que a gente fica lambendo as nossas feridas, vivendo do passado, cava um buraco, não quer sair dentro, entra na prisão, não quer, joga a chave fora. E a gente que vai ocasionando tudo isso na nossa vida. Sabia disso? É a gente que vai ocasionando tudo isso. Mas Deus está te convidando para você sair desse lugar hoje. Deus quer te pegar na tua mão e te levar para fora. E eu posso falar algo para você? Você não vai morrer antes do tempo, meu filho. Quando chegar o dia, você só vai fazer assim, você vai dormir e já vai acordar. Você já vai estar no paraíso. Ah, mas você não tem medo de morrer não? Demais. Sabe por quê? O ser humano, ele não foi criado para a morte. O ser humano foi criado para ser eterno. O ser humano tem problema com a morte porque o pecado entrou. Agora eu quero ler uma palavra. Eu estava passando umas guerras muito guerreadas essa semana, irmão. Eu li esse daqui, ó. Nós estávamos no restaurante esse dia, foi que dia? Foi sexta? Sábado? Foi sexta-feira. Nós começamos a chapar lá, irmão. Eu pensei comigo, nós vamos fazer vexame aqui. Ela estava lotada, nós vamos dar vexame aqui. Nós começamos a chorar. Oh, coisa boa. Irmão, eu peguei uma palavra e li. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler para você para a gente ceiar. Apocalipse capítulo 1.
Abre aí Apocalipse capítulo 1. Glória a Jesus, Pai. Acharam? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 1, verso 18. Olha o que diz. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Ah, cara, isso é forte demais, minha filha. O que Jesus fala? Eu estive morto, mas eis que estou vivo. Possuo a chave de quê? Da morte e do inferno. Olha aqui para mim agora. A Bíblia fala que a última coisa a ser vencida é a morte. Por quê? Porque ainda nós morremos, sim ou não? Porque ainda o ser humano morre, sim ou não? Então a última coisa a ser vencida será a morte. Mas entenda, ele já venceu. Porque olha o que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, a morte, ela entrou por causa do pecado. Como Jesus não tinha pecado, ele desceu até o Hades e tomou a chave da morte e do inferno. Sabe o que isso significa? Escute isso. A morte está nas mãos do Senhor. A chave da morte está na mão de quem? Então ninguém pode fazer nada com a tua vida, porque a chave está na mão de Jesus. Quem está aqui? Não, a sua ansiedade vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando, Deus está nos curando de dentro para fora. E eu falei, Jesus, tu és maravilhoso, irmão, e nós choramos com esse texto. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um controle de tudo da nossa vida. O Senhor não quer nos destruir, irmão, Ele nos ama. Nós precisamos conhecer o amor de Jesus. A questão é que você pensa que as suas lutas são as maiores lutas de todos os tempos, e elas só servem para te destruir. Não, é porque Deus está te promovendo. Escute, as suas lutas te promovem. Davi só se assentou no trono porque primeiro ele derrotou um gigante. Nunca vai ter coroa sem guerra, meu filho. É por isso que naquele dia, irmãos, naquele dia, o Senhor vai dar o galardão segundo as obras de cada um. Agora eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Você tem duas saídas, não tem meio termo. É a palavra que está dizendo: ou você escolhe ser podado, ou você escolhe ser cortado. Quem são aqueles que são cortados? São aqueles que não aceitam as repreensões. O Senhor esses dias falou muito comigo. Eu estou treinando a sua persistência, a sua perseverança. Eu estou trabalhando na tua vida em uma área que você precisa ser trabalhado. Irmãos, eu entendi uma coisa: ninguém está pronto. Todos nós estamos num processo. Mas eu não, o Espírito te pergunta nessa noite: você quer aceitar os processos? Por mais que doa, mas eu vou falar, o coração do Senhor se alegra com as podas. E eu vou falar, a alegria do Senhor, ela está nas nossas vidas através das podas. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos da força nas batalhas, meu filho. É nas guerras.
Mas nós cremos que o Senhor já venceu por nós. Agora eu vou falar. Nas suas batalhas você não fica coado não, cara. Parecendo aqueles gatinhos molhados. Sabe? Sabe por quê? Porque primeiro você é filho, você é herdeiro, você é rei, você é sacerdote. É isso que a Bíblia fala que você é. Não queira ser menos daquilo que a palavra de Deus fala para você ser. Por isso que você tem que levantar a tua cabeça e entender que há chance para você, há chance para mim. Quer dizer que vai acontecer algumas coisas ruins? Vai. Em nome de Jesus nós já determinando a vitória. Às vezes vem uma enfermidade inesperada, Deus vai curar. Deus vai curar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, mas vem uma situação financeira que eu não estava esperando. Deus já deu a solução. Irmãos, quando a gente está sofrendo, Deus não está no trono também sofrendo, falando assim, nossa, o que eu vou fazer agora? E agora? Você já pensou Deus perguntando para Jesus assim, agora o que nós vamos fazer? Nem eu sei. Entenda, Ele é o Pai da eternidade, meu filho, Ele está no futuro. Sabe o que isso acontece? Enquanto você está chorando com um problema, Ele está se alegrando porque Ele já deu a vitória. A alegria de Deus é ver você permanecer. Quando você permanece, você se alegra. E quando você se alegra, você é forte. A alegria do Senhor é a sua força. O Senhor vai restaurar